exame. Bom, pessoal, enquanto vocês vão esquentando o cafezinho aí, sentando, ou no caminho do trabalho, ou iniciando aí a rotina clínica de cães e gatos, que essa live é para você, certo? Então, hoje nós iremos abordar justamente um dos principais problemas que nós temos aí na rotina de cães e gatos, quando a gente está falando de anemias, né? Principalmente quando a gente está falando sobre particularidades em felinos, nós temos que, com certeza, focar um pouquinho, botar nossos holofotes um pouquinho para a anemia causada por corpúsculo de Heinz. Tá? Certamente vocês já ouviram falar nesse termo, corpúsculo de Heinz. Ele não deve ser confundido com outros corpúsculos, como corpúsculos de Hall-Joly, não tem nada a ver. Corpúsculo de Lentz também não tem nada a ver, tá bom, pessoal? Corpúsculo de Heinz, ele é um termo utilizado para classificar aquela visualização, na verdade, microscópica provocada pela oxidação da hemoglobina, ou melhor, das hemoglobinas que estão no interior dos eritrócitos, certo? Então, a gente já começa a perceber que existe, né, uma capacidade de oxidação da hemoglobina que está no interior dos eritrócitos. E aí nós temos algumas particularidades a falar em relação a isso. Beleza? O corpúsculo de Heinz, ele está ligado diretamente à quantidade de radicais sulfidrílicos que nós temos fisiologicamente em nossa hemoglobina. O que eu estou querendo dizer? É que dependendo da espécie, pessoal, nós temos mais compostos sulfidrílicos quando nós comparamos com outra espécie. Por exemplo, nós, seres humanos, temos 2 radicais sulfidrílicos na nossa hemoglobina. Ela é suscetível à oxidação? Sim, mas muito menos de que outra espécie, né? Quando a gente compara com outra espécie que tem mais radicais sulfidrílicos. Outro exemplo é o cão. O cão, nós temos 2 radicais, o cão tem 4 radicais sulfidrílicos, ou seja, ele está mais suscetível à lesão oxidativa, né? Onde vai provocar aí o corpúsculo de Heinz, certo? E quando a gente fala do paciente felino, é que a gente percebe que além de tantas outras particularidades hematológicas, nós temos mais radicais sulfidrílicos. Para ser mais específico, nós temos o dobro de radicais sulfidrílicos quando a gente compara com o cão, né? Então, o gato tem 8 radicais sulfidrílicos na sua hemoglobina, portanto, ele fica, assim, muito mais suscetível à lesão oxidativa. Então, o gato ele é muito mais sensível a oxidantes, que a gente vai citar, né? A gente vai ver que existem algumas particularidades anatômicas no gato que vão também fazer a gente interpretar um pouquinho melhor, né? Melhorar a nossa qualidade de atendimento do paciente felino. Quando a gente está pegando um laudo de hemograma, a gente precisa saber, né? Por exemplo, se o corpúsculo de Heinz ele importa para a gente naquele momento, e no momento que a gente lança essa hipótese, se importa ou não, a gente está querendo dizer que alguma pouca quantidade de corpúsculo de Heinz é visualizado, né, é identificado em pacientes felinos saudáveis, tá? E a explicação ela vem da questão anatômica, principalmente do baço, né? Primeiro, o gato já tem mais sensibilidade à lesão oxidativa, ponto. Segundo, o baço do gato é um pouquinho diferente do cão, um pouquinho diferente de outras espécies, onde o baço dele tem uma circulação não sinusoidal, né? E isso, qual é o impacto disso? O baço do gato, ele meio que tem uma certa dificuldade de remover eritrócitos lesionados. Beleza? Ele não é tão eficaz quanto o baço de um cão. Então, quando o sangue passa ali pelo baço, eritrócitos deformados, eritrócitos velhos e etc., acabam por ser captados por macrófagos do baço
E aí eles são destruídos, o que é de se aproveitar é aproveitado, o que não for aproveitável vai ser metabolizado, mas enfim, o gato tem essa certa dificuldade de remover eritrócitos lesionados da circulação, né? Justamente por essa circulação fechada, né? Que a gente costuma dizer dessa forma, né? Então existe uma certa dificuldade em remover os eritrócitos lesionados. Então, o que a gente já percebe? Que uma pequena quantidade de eritrócitos de hemoglobinas, né, oxidadas, ou melhor, a formação de corpúsculo de Heinz em pequena quantidade é comum no paciente felino, o que já não é comum no paciente canino, certo? Então a gente precisa se ligar não só na presença, mas a quantidade de corpúsculo de Heinz que foi liberado naquele hemograma. Por quê? A literatura cita que quando você está lá fazendo a avaliação microscópica, né, nós temos que atentar para a porcentagem de eritrócitos com presença de corpúsculo de Heinz. Por quê? No gato, a literatura diz que de 5 até 10% de eritrócitos com corpúsculo de Heinz pode ocorrer num animal hígido, saudável, ou seja, não necessariamente está havendo um processo, um distúrbio, né, uma enfermidade oxidativa. Tá? Então, para o cão, a presença de corpúsculo de Heinz é sempre sugestiva de algum distúrbio, então exige uma investigação melhor. Quando você tem uma pequena quantidade de corpúsculo de Heinz em gato, é aceitável, tá bom? Mas assim, a gente precisa atentar para a quantidade. Por quê? Porque os processos, as substâncias oxidativas no gato causam muito mais prejuízo do que no cão, justamente pela quantidade de radicais sulfidrílicos que nós temos na hemoglobina do gato. Tá bom, pessoal? Bom, e quais são exatamente as substâncias que podem provocar a lesão oxidativa aqui na rotina de gatos, principalmente, né? Então, nós temos aí o primeiro, e geralmente ele não é relatado de primeira instância, vamos dizer assim, para o clínico, mas como vocês bem sabem, a questão da ingestão do acetaminofeno, o paracetamol, né? Paracetamol, ele, como nós sabemos, ele, além de ser hepatotóxico, ele vai provocar lesão oxidativa nos eritrócitos. E é tão preocupante para cão, mas é mais preocupante ainda para gatos pela sua susceptibilidade à oxidação. Então, geralmente o que a gente pega na rotina é um paciente, né, extremamente debilitado, que tem um histórico de algum distúrbio, algum sinal clínico, às vezes pouco importante, mas que agravou depois de um certo tempo, assim, um tempo curto. E aí a gente começa a investigar e pelo histórico e pelos achados hematológicos, a gente começa a perceber que não existe uma correlação muito plausível dentro daquele histórico clínico. E, geralmente, quando a gente encontra muito corpúsculo de Heinz, a gente vai interrogar o proprietário sobre a possibilidade da automedicação, né? Então, às vezes, é muito comum nos lares brasileiros nós temos o paracetamol, né? Só que uso humano, né? Só que o que acontece? Como o gato, às vezes, para de comer um pouco mais, ele está com uma hiporexia, está com comportamentos anormais, a primeira medida que o proprietário, às vezes, na melhor das intenções, faz é tentar fazer uma medicação para dor, né? E aí entra o paracetamol. Então, aí, o que acontece? Existe um agravamento da condição clínica do gato e aí sim o tutor resolve levá-lo ao médico veterinário, mas muitas vezes, por não se atentar ou até mesmo por conta da própria vergonha de ter feito, né, uma medicação antes de levá-lo ao profissional,
ele acaba não mencionando na anamnese a utilização desse medicamento. Então, muitas vezes, a descoberta do que realmente está ocorrendo de mais grave no animal ocorre de trás para frente. O atendimento é realizado, a coleta para o hemograma, existe, né, depois de um laudo, existe a presença de muitos corpúsculos de Heinz nessa amostra, e aí, a partir do laudo, é feita novamente, né, ou melhor, é atualizada a anamnese nesse paciente, um pouquinho mais de afinco na determinação de identificar qual é o problema, né, qual é a grande causa daquela situação do paciente atual. E aí acaba por revelar o tutor que medicou, né, na melhor das tentativas, mas que isso provavelmente foi o que mais agravou o quadro e, portanto, o animal precisa ser estabilizado por conta do processo oxidativo também e pelos danos hepáticos, obviamente, né? Mas tirando isso, existe uma outra questão do corpúsculo de Heinz que talvez seja mais conhecido para vocês, que é a questão de, por exemplo, o histórico geralmente chega, entrou um outro gato no ambiente, foi trocada a ração, foi trocada a rotina do gato, e o gato ele tem uma sensibilidade muito maior do que o cão a mudanças, né? Então, a depender da característica daquele gato, a gente sabe que nós temos 4 tipos de gato, né, que podem chegar no teu consultório, que vai desde aquele que é extremamente selvagem e que frequenta ruas, não tem um proprietário, até aquele que é praticamente domesticado, né? Então, a gente precisa também atentar para isso. Mas, de qualquer forma, voltando aqui, qualquer mudança no ambiente, qualquer mudança na rotina do gato, ele pode diminuir o seu apetite, ou o que a gente chama de hiporexia, né? E diante da hiporexia, o proprietário fica um pouco preocupado e às vezes não vai medicar, mas ele vai tentar uma receita caseira para ver se existe uma aceitabilidade maior para esse animal. E acaba, né, por, de novo, na melhor das intenções, tentar trazer a medicina do felina para a medicina humana. Ele vai e faz a comida caseira e, eventualmente, ele acaba colocando cebola, alho, cebolinha e etc., né? E a gente sabe que esses compostos alifáticos, eles são extremamente oxidativos, né? E, portanto, eles também podem provocar a formação exacerbada de corpúsculos de Heinz em gato, e a gente pode ter aí um processo anêmico só pela ingestão de alho, cebola, cebolinha, etc. Alguns gatos tendem a ter formação maior de corpúsculo de Heinz com o propileno glicol, que é utilizado em ração semiúmida, enfim, né? A fenazopiridina, que é utilizada nos animais com disúria, a fenilhidrazina, que é tratamento de polissemia vera, metionina, que é acidificante urinário, e até em dosagens não anestésicas ou sobredoses de propofol podem provocar anemia por corpúsculo de Heinz. Certo, pessoal? E uma coisa importante, né? A gente comentou que o baço do gato ele tem algumas particularidades, né? Esse baço, por ter uma circulação fechada, ele acaba tendo dificuldade de remover eritrócitos lesionados, beleza? Então, fica uma dica aqui para vocês, tá bom, pessoal? Nem todo gato com oxidação, lesão oxidativa de eritrócitos causada por medicação, por alimentação, enfim, por esses compostos que podem provocar lesão oxidativa, vão desenvolver anemia. Por quê? Justamente porque vai haver uma produção exacerbada de corpúsculo de Heinz, só que o baço, como ele tem essa deficiência em remover eritrócitos lesionados, pode não acabar provocando anemia, porque não vai haver uma hemólise provocada pela remoção desses eritrócitos, né? Então, a diminuição da hemólise extravascular. Então, não necessariamente o animal que está sofrendo por um processo oxidativo, ele vai desenvolver anemia, e eu estou falando do gato,
tá bom? Então, não necessariamente o gato vai ter anemia frente à lesão oxidativa. Ah, João, então tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. A gente tem que lembrar que uma hemácia com hemoglobinas oxidadas não tem função nenhuma. Então, o paciente pode ter má oxigenação dos tecidos. Isso pode provocar isquemia, né? Hipóxia tecidual, necrose. Então, não é porque o animal não está anêmico que ele está bem. Tá? O que está acontecendo é que tem muito corpúsculo de Heinz circulante, mas o baço não é tão eficaz na remoção desses eritrócitos lesionados. Então, não associem exatamente o distúrbio da lesão oxidativa com o processo anêmico. Pode acontecer? Pode. A anemia pode ser de anemia branda até moderada, certo, pessoal? Mas o problema não é a quantidade de eritrócitos que você vai receber no hemograma, tá? É a qualidade dos eritrócitos. Então, muito cuidado, não associem o grau da doença, né, o prognóstico do animal ao processo anêmico, porque esse animal precisa, sim, de intervenção. Certo? Então, a média de hematócrito do gato aí que sofre lesão oxidativa por esses, né, agentes oxidantes, é uma anemia branda, às vezes não está anêmico e às vezes tem uma anemia eventualmente moderada. E aí a gente pode ter consequências no hemograma que são características de uma anemia provocada por hemólise. Por exemplo, uma anemia com resposta medular, e aí a gente vai olhar para o reticulócito agregado no gato. Se você não sabe o que é um reticulócito agregado no gato, acompanhe a página, porque o reticulócito agregado no gato é aquele que vai nos dar a informação se essa anemia é responsiva ou não. Hemólises, geralmente, né, cursam com uma resposta medular, já que o problema é periférico, não tem nada a ver com a produção. Então, se eu tenho uma hipóxia, né, principalmente renal, eu vou ter a maior liberação de eritropoetina, que vai estimular a proliferação e liberação de células mais jovens na circulação, né, de hemácias, para tentar suprir essa demanda de oxigênio. Portanto, é plausível, é esperado que eu tenha, diante da anemia de corpúsculo de Heinz, uma anemia regenerativa. Tá bom? Outra consequência, né, da remoção, né, provocada pela formação de corpúsculo de Heinz é, eventualmente, uma hiperbilirrubinemia, né, sinal clínico icterícia. Os gatos podem se apresentar ictéricos, e aí a icterícia pode ser somente pré-hepática, que é provocada pela hemólise, ou até hepática, se for o caso, por exemplo, do uso de paracetamol. Então, nós podemos ter uma icterícia hepática ou pré-hepática, geralmente pré-hepática provocada por hemólise, certo? Eventualmente, se eu tiver, como eu vou ter uma fragilidade desse eritrócito maior, eu vou acabar tendo, eventualmente, uma lesão, uma hemólise intravascular. E se eu tenho uma hemólise intravascular, eu tenho a liberação de hemoglobina livre que vai passar. Eu recebi uma ligação no telefone. Vocês estão me escutando direitinho? Vamos ver se está tudo certo. Vou esperar alguém aí se manifestar para eu continuar. Tudo bem aí? Sim, beleza. Então, vamos continuar. Obrigado, Belo. Ouvindo bem aqui, beleza. Então, seguinte, se eu tiver uma hemólise intravascular, eventualmente eu posso ter, né, uma hemoglobinúria. Qual é o sinal clínico? Uma urina avermelhada até uma urina cor de Coca-Cola, tá bom? Então é importante a gente se atentar também para os achados, né, da urinálise. Perfeito, pessoal? E aí, a gente tem uma outra consideração para falar em relação ao corpúsculo de Heinz, é que, apesar de não ocorrer anemia nesses pacientes, por conta da deficiência de remoção desses eritrócitos, né, pela fisiologia do baço do gato, há uma diminuição da vida média dos eritrócitos desses gatos, tá bom? Em até 60%. Isso pode acontecer. E a vida média dos gatos já não é lá grande coisa. Se a gente for comparar, por exemplo, com a vida média de um eritrócito de um cão, que é de 100 dias. A do gato normalmente é de 70 dias. Se você reduz isso, né, a perda de 60%, imaginem
que nós teremos aí uma anemia também provocada pela diminuição da vida média dos eritrócitos, beleza? Né? E, pessoal, só esses agentes oxidantes que podem provocar corpúsculo de Heinz? Não, tá bom? Nós temos também a formação do que a gente chama de corpúsculos de Heinz endógenos, beleza? Ah, mas o que vai provocar então? São aqueles distúrbios que secundariamente vão proporcionar uma suscetibilidade à lesão oxidativa no paciente felino. Quais são as doenças que geralmente estão associadas à formação de corpúsculo de Heinz endógeno? Tá? Primeiro, a cetoacidose provocada pela diabetes mellitus, certo? A cetoacidose, por suas próprias características, tornam a hemoglobina mais suscetível, né, pelos agentes oxidantes que cursam com essa enfermidade, beleza? Outra enfermidade que pode provocar também a formação de corpúsculos de Heinz endógenos, o linfoma, que é comum também em gato, o hipertireoidismo, que pode também ser visto numa população maior de gatos, quando a gente compara com cães, e algumas, pessoal, doenças inflamatórias, certo? Se você tem alguma dessas doenças cursando no gato, você vai ter aí a probabilidade de formação de corpúsculo de Heinz, que não necessariamente tem a ver com uma causa externa. Às vezes está ligada ao próprio distúrbio primário desse animal. Então, é uma coisa para se atentar também, que às vezes o veterinário, na confusão, acaba pensando que existe uma comorbidade ou, enfim, né, toma protocolos terapêuticos que não são cabíveis naquele momento, porque você não necessariamente vai relacionar a formação de corpúsculo de Heinz com alguma substância exógena que foi ingerida pelo animal, né? Então, a gente tem que lembrar que algumas doenças, como diabetes, quando entra no estado de cetoacidose, linfoma, hipertireoidismo, algumas doenças inflamatórias, elas sim podem provocar o aumento de corpúsculo de Heinz, de formação de corpúsculo de Heinz no paciente felino, certo? Lembrando, pessoal, que quando você tem uma formação de corpúsculo de Heinz, por esses motivos, novamente, não necessariamente você vai encontrar uma anemia, certo? Mas isso não significa que o animal está com uma boa oxigenação tecidual, certo? Porque aqueles eritrócitos circulantes, eles são inúteis para promover a oxigenação desses tecidos. Então, muito cuidado. É importante haver uma comunicação entre o laboratório e a clínica, porque justamente não basta você colocar no gato presença de corpúsculo de Heinz. Você precisa colocar se aquele achado ele é superior ou está dentro do esperado para o gato, né? O que é esperado para o gato? A literatura, na média, tá, pessoal, diz em torno de 5%. Algumas falam 10%, tá? Mas o que eu levo para a minha rotina é 5%. Acima de 5% de eritrócitos com corpúsculo de Heinz, isso deve ser relatado de uma forma que chame mais a atenção do veterinário para que ele realmente investigue a partir do hemograma uma doença, uma enfermidade ou alguma substância oxidativa que pode ter levado ao agravamento ou até que seja a causa primária daquele paciente. Tá? Então, muito cuidado com a questão do corpúsculo de Heinz, que é pela ingestão de oxidantes, aquele que é provocado por doenças primárias, que a gente citou aqui, que são os corpúsculos de Heinz endógenos. E uma outra coisa, gente, olha só, presta atenção, como é que o corpúsculo de Heinz ele ainda pode impactar. Não só na questão da doença, mas eu quero que vocês atentem para duas questões, né, que eu vou citar aqui sobre a contagem automatizada confrontada com esse achado. Beleza? Eu preciso que vocês prestem atenção nisso, porque vocês podem ter falsos aumentos de determinadas partículas no sangue que não tem nada a ver com realmente aquelas partículas que estão sendo provocadas pela interferência do corpúsculo de Heinz.
Beleza, pessoal? Então, vou falar para vocês. Olha só. Vocês, no caso de contadores hematológicos que fazem a contagem automatizada de reticulócitos, cuidado quando você tem muito corpúsculo de Heinz. Por quê? Porque se eu tiver muito corpúsculo de Heinz, esses agregadinhos de Heinz que tem no eritrócito poderão ser contados falsamente como reticulócitos agregados, certo? No caso do gato. Então, você pode ter uma reticulocitose inexistente porque o equipamento hematológico está contando aquela formação intraeritrocitária como um reticulócito. E a gente sabe que para você calcular o grau de regeneração da resposta medular, você leva em consideração justamente esse reticulócito, que é um eritrócito anucleado, mas ainda imaturo, com RNA ainda. Então, é curável. Então, por isso, existe essa confusão pela leitura, né, de citometria a laser, que você acaba tendo aí problemas, né, na contagem, né, um falso positivo, digamos assim, para contagem de reticulócitos quando você tem muito corpúsculo de Heinz. E existe, professor, a uremia pode causar lesão oxidativa? Existe relato sim, tá? Mas precisa ser um aumento de ureia, principalmente, bastante aumentado. Precisa ser um aumento bastante considerável, tá bom? Mas a uremia pode provocar lesão de eritrócitos, sim, tá bom? Além de poder provocar lesão oxidativa, ela pode provocar a lesão de eritrócitos, porque a lesão oxidativa está ligada à alteração, né, do grupo M da hemoglobina. E quando você tem um aumento de ureia muito considerável, você pode provocar a lesão do próprio eritrócito. Beleza, Bruna? Então, continuando aqui sobre a interferência do corpúsculo de Heinz, bom, imaginem um eritrócito na cabeça de vocês, aquela bolinha vermelhinha, rosinha, bonitinha, né? E imaginem que o corpúsculo de Heinz é como se fosse uma projeçãozinha na barriguinha dessa hemácia, tá? Que nada mais é do que o acúmulo de hemoglobinas oxidadas, que elas vão para um lado do eritrócito, formando uma projeçãozinha, né? Então, é como se fosse um O, o eritrócito é como se fosse o O, a letra O, e o corpúsculo de Heinz, tentem lembrar disso, é como se fosse a letra Q, tá? Maiúscula, que tem uma projeçãozinha, assim, um umbiguinho para frente, né? O que acontece? Quando você tem esse deslocamento das hemoglobinas para um lado do eritrócito, você acaba podendo, gente, desprender essa barriguinha, né, do próprio eritrócito. E quando isso acontece, pode acontecer frequentemente, essas projeçãozinhas se desprendem dos eritrócitos e viram uma partícula pequena. O problema é que essa partícula pequena pode ser contada em equipamentos automatizados como plaqueta. Então, cuidado. Muito corpúsculo de Heinz, dê uma verificada se realmente existe uma grande quantidade de plaquetas no teu paciente, porque isso pode ser uma interferência que pode ocorrer quando você só passa o exame na máquina. A gente nunca recomenda isso, principalmente para gato, mas tem gente que faz e a gente chama a atenção para esse tipo de ocorrência também, tá? Nunca é aconselhável fazer hemograma, principalmente de gato, sem avaliação microscópica, justamente porque tem muitas interferências pela própria fisiologia do gato que vai haver uma má interpretação desses achados, né? Provocando um problema maior do que você já tinha antes. Então, muito cuidado com essa conduta, tá bom, pessoal? Então, o que eu tinha para falar com vocês sobre a formação de corpúsculo de Heinz era isso. Eu gostaria que, se vocês tivessem uma dúvida, assim como a Bruna teve, que a gente pudesse conversar aqui agora. Então, é muito importante que nós deixemos claro todo
toda essa importância da formação de corpúsculo de Heinz, dando uma ênfase aí para o paciente felino. Essas condições podem ocorrer no paciente canino também, tá? A gente pega muito paciente canino com corpúsculo de Heinz quando há ingestão realmente de acetaminofeno. Então, muitas vezes a gente descobre que o proprietário deu após a gente encontrar, né, no hemograma esse achado, tá? Como faz o cálculo em lâmina? Olha, do mesmo jeito que você conta reticulócito, tá? Você vai contar uma população de eritrócitos e você vai proporcionar isso, você vai fazer uma porcentagem, né? Quantos é até bom você contar quando está contando com o reticulócito, porque você tem a condição de marcar ele com um corante supravital, fica mais evidente. Mas, do mesmo jeito que você conta reticulócito, você conta o corpúsculo de Heinz. Se você visualizou 5% dos eritrócitos com Heinz, tá ok. Se você visualizou mais do que isso em 1000 eritrócitos ou em 100 eritrócitos, você vai marcar isso em porcentagem. Então, qual é a recomendação? Que o patologista que está aqui nessa live libere, né, a porcentagem de Heinz, para que fique claro que no paciente felino existe uma quantidade mínima aceitável, beleza? Então, muito cuidado com essa informação. A Adriele falou que pena que perdi uma parte. Adriele, essa live, depois ela é disponibilizada no YouTube, no nosso canal, tá bom? Segue o Instagram, que eu vou colocar o link lá nos stories, quando a gente subir o vídeo, para que vocês possam assistir na íntegra e novamente, para ser um material de consulta para vocês também, certo? Então, pessoal, obrigado por esse café acompanhado. Eu já tomei o meu, mas também estou tomando água aqui. Vamos ver a Bruna. Professor, vejo muito exentrócito acompanhado na presença de corpúsculo de Heinz. Bruna, isso faz todo sentido, porque o exentrócito é uma outra alteração morfológica de eritrócito que geralmente é causada por lesão oxidativa também. Nada mais é do que o deslocamento das hemoglobinas para um lado do eritrócito, por isso ele fica marcado, né, com uma sombra ali, onde você não tem uma coloração, justamente vai endossar a possibilidade da questão da oxidação nesse paciente, tá bom? A Bia, bom dia. Tem como confundir o corpúsculo com anaplasma? Então, olha só, Bia. O anaplasma, se você está falando do anaplasma platis, ele vai parasitar a plaqueta, tá bom? Então, não há como confundir um corpúsculo de Heinz, que está no eritrócito, com anaplasma platis, que está na plaqueta. E outra coisa, no paciente felino, a gente não tem muitos casos de anaplasma platis, pelo menos relatados, como uma hemoparasitose significativa para esses animais. Mas, mesmo assim, se eu estou falando de paciente canino, não tem como confundir, porque o anaplasma platis justamente parasita plaqueta e o corpúsculo de Heinz está situado na hemácia, tá bom? Então, pessoal, agradeço a presença de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar no inbox lá e podem tirar suas dúvidas. Enfim, continue seguindo a página, porque a gente vai produzir muito material ainda. A intenção aqui, pessoal, prestem atenção, essa página é voltada 100% para a interpretação de exame laboratorial. As questões microscópicas, etc., a gente tem o LABIM, Medicina Laboratorial Veterinária, que é outra página, tá? Essa página aqui é voltada para quem? Para o veterinário e para o estudante de veterinária que trabalha ou estuda, né? Tem essa tendência de atuar na área de clínica de cães e gatos, e a gente volta essa página justamente para a questão de interpretação de exames laboratoriais, seja bioquímica, urinálise, hematologia, tá? Então, nosso intuito aqui é melhorar, né, a qualidade do atendimento, melhorar a qualidade da assistência, do suporte do patologista clínico com o clínico. Então, a gente trabalha muito com a questão interpretativa nessa página, tá bom? Então, se vocês quiserem, a gente tem muitas imagens descritas lá no LABIM, Medicina Laboratorial Veterinária. É uma página, o logo do LABIM é verde e o logo do LABIM Classroom, LABIM Classroom é esse aqui.
O Labim Medicina Laboratorial Veterinária é essa página se você quer acompanhar microscopia, dados mais técnicos da patologia clínica. Mas essa página é isso aqui, ó, interpretação de exames laboratoriais. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês, obrigado aí pelo café novamente, né, por ter feito companhia aí e até a próxima live, beleza?